Bruninho é aquele rapaz que se fantasia de ET, que fica dançando ali o tempo todo. E Bruninho vai falar agora sobre o IDE e como usar o IDE para fazer upgrade dos seus plugins. Alguém aqui usa o Life IDE? Que bom. Tá, beleza. Acho que 5% da galera usa o Life IDE. Legal, então, o Life continua sendo tool agnostic, então vocês não precisam usar o Life IDE para desenvolver para o Life. Vocês podem usar qualquer ferramenta, qualquer IDE, qualquer coisa que vocês gostarem e tiverem costume. Eu vou falar do Life IDE porque vocês vão ver uma característica nova, que é o upgrade do plugins. Então, para quem nunca usou o Life IDE, para quem não conhece o Life IDE, quem é o Life IDE? É um plugin da Eclipse, que a gente também tem o Life Developer Studio, que é da versão Enterprise, então o Life IDE está aberto para todo mundo. É um plugin da Eclipse. Baixa o Eclipse se vocês quiserem, instala, e aí vocês vão ter uma ferramenta fácil de usar, totalmente pronta, totalmente preparada para o desenvolvimento em Life. Então, o que é que eu tenho? Atalhos, eu tenho acesso a Maven, acesso a tarefas doentes, então tudo vai estar ali, um clique do botão, eu executo tudo o que eu preciso. E para a IDE 3.0, que é o que vem junto com o Life 7, a gente tem uma característica nova que é o Upgrade Assistant. O que é que ele vai fazer para a gente? Ele vai auxiliar a migração de plugins do Liferay. Alguém aqui já fez migração de versão no Liferay? Legal. Então, vocês que já fizeram, já conhecem o passo a passo, vamos dizer, padrão, tem o caminho das pedras de como a gente fazer o upgrade do Liferay. Tem um passo a passo bem simples, que vocês sabem que pode ser simples, pode ser um pouco mais complicado, que é o quê? Primeira coisa, a gente vai fazer o backup da base. Então, primeira coisa de tudo, eu quero atualizar o Liferay. Vou fazer o backup da minha base de dados para garantir que qualquer problema eu consiga fazer um rollback, eu consiga voltar para o que eu tinha antes. Segundo, você vai pegar lá seu arquivo Portal Properties, vai fazer as configurações, as modificações, cada versão do Liferay. Sai um release note que mudam propriedades, mudam configurações, você tem que dividir uma propriedade em duas, tem que mudar o valor da propriedade, o nome da propriedade, enfim. Então, customizei meu Portal Properties. E aí os próximos passos, eles são feitos automaticamente pelo Liferay. Então, o Liferay ele vai atualizar sua base de dados, vai migrar, sei lá, eu estava na 6.1, pulei para 6.2. Ele vai migrar toda a sua base de dados. O que é que ele faz? Colunas novas que precisam ser criadas, vão ser criadas. Dados que precisam ser modificados, sei lá, uma string que antes tinha um número X de caracteres, agora tem 2x. Então, o Liferay vai fazer tudo isso para vocês. No final, o Liferay valida também. Então, o processo de migração da base de dados, que é o processo de atualização do Liferay, ele é feito basicamente automático. E aí, quem já fez um processo de atualização sabe que no final a gente tem que atualizar as nossas customizações. Então, a gente tem que ir lá, cada plugin que eu desenvolvi, portlet, tema, hook, eu tenho que recompilar ele na versão nova, eu tenho que trabalhar com ele de acordo com a API nova do Liferay. Isso, até a versão 6.2, era feito de que maneira? Saiu o release notes, você vai lá, acompanha, vê o que é que foi mudado. Foi mudado tal parte da API. Ok, o método X foi modificado, eu tenho que ir lá alterar aquele método também. Foi mudado, o método render, por exemplo, não existe mais na classe tal do Liferay. Vou lá e elimino esse meu método. Tal método foi dividido em 2. Então, o processo básico de atualização de um plugin era você observar o release notes, olhar toda a documentação, fazer essas alterações, recompilar seu projeto, e aí estava pronto o seu projeto para ser feito deploy. O que é que vem com a Liferay 7? Você já deve ter escutado muito de OSGI, já deve ter escutado muito que os plugins do Liferay vão estar como módulos. Então, a gente vai ter duas maneiras. Ou a gente continua atualizando o nosso plugin sendo um plugin do Liferay, ou a gente pode converter o nosso plugin para um módulo OSGI. Hoje eu vou me reter, vou falar somente da questão de atualização de plugins. Não vamos entrar no mérito do OSGI,
Isso a gente pode conversar depois, em outro momento, com o pessoal até que trabalha mais diretamente com o SGI. Hoje eu vou ficar mais na parte da atualização do plugin. Então, o que acontecia antes, a gente ia no Release Note, observava tudo isso. Com o com a IDE 3.0, o que é que eu tenho? Upgrade Assistance. Então, agora eu não preciso mais ir no Release Notes. Bruno, então eu esqueço o Release Notes. Você vai poder esquecer o seu Release Notes. Porque o Life IDE, ele vai dizer para vocês aonde está o erro, qual é o erro, o que é que tem que ser modificado, como é que você faz tudo isso. E aí, eu vou mostrar isso para vocês em uma demo. Então, a gente vai abrir aqui o Life Developer Studio, não o Life Developer Studio, eu vou abrir o Eclipse, que eu já estou com o plugin do Life 3.0. Como eu falei, isso ainda não está disponível para vocês baixarem, vocês não conseguiram acessar ainda. Mas eu estou com a última versão do Life IDE, e a gente vai ver rapidinho uma demo bem simples de um plugin, um portlet, que está na versão 6.2, e aí eu vou fazer essa conversão, vou fazer essa validação de o que foi modificado. Como o Zé tinha falado na palestra dele, o objetivo da Life é a gente facilitar a vida de todos vocês. Então, a gente quer que você perca um tempo na parte inteligente do software de vocês. Os processos básicos vai ser feito pelo Liferay. Vocês não têm que ficar fazendo, sei lá, quem já desenvolveu com Service Builder, vê que toda aquela camada básica é feita pela Liferay. Vocês perdem tempo só na parte inteligente, na parte lógica do processo. E aí é a ideia do Upgrade Assistance. Por que eu vou ter que olhar o Release Note se é só para mudar um parâmetro, para mudar uma coisa ou outra? Não, o parâmetro, o Liferay vai me apontar, você vai mudar, e aí, claro, aquilo pode interferir na lógica do seu projeto. E aí a inteligência vocês vão fazer mais para frente. Vamos lá. Tá, então eu estou aqui com o meu Eclipse, eu estou com o Eclipse Mars. Essa versão do IDE, ela vai estar a partir do Eclipse Mars, então o release vai sair junto com o Liferay 7. Pode ser que venha a sair outra versão do Eclipse que vai ser compatível também. Eu tenho um portlet, que é esse portlet de tasks. É um portlet da 6.2, é um portlet do Life. Como vocês estão vendo aqui, ele já está com alguns erros, já está reclamando algumas coisas. Eu poderia muito bem... Está bem pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui. Então, tipo, ele já reporta aqui alguns erros. Eu poderia muito bem chegar em cada classe dessa, ir lá no meu Release Note e começar a fazer as minhas correções sem nenhum problema. Esse é o processo antigo. Não, Bruno, eu quero acelerar. Já fiz o upgrade, já gastei um tempo aqui da minha equipe só no upgrade do Liferay, e eu quero agora otimizar o meu processo de migração de plugins. O que é que vocês vão encontrar na versão 3.0 do... E aí, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Então, o que é que eu vou encontrar na versão 3.0 da IDE? Quando vocês acessarem o portlet de vocês, botão direito vai ter uma opção Liferay, que essa já está desde o começo. Build Service, WSDD, Build Language, SDK, quem já trabalha com a IDE já conhece. Apareceu uma nova que é esse Find Liferay 7 Break API Changes. Esse vai ser o cara que vai ajudar no processo de migração. Então, se eu... Ainda bem que eu tinha executado antes, então ele está dando uma mensagem só dizendo que eu já tinha executado, que ele já carregou os erros, vai limpar o que eu já tinha feito antes. Ok. O que é que vai ser feito em cima do meu plugin? O LifeIDE vai verificar propriedades, classes Java, arquivos JSPs. Então ele varre todo o código do meu projeto em busca de incompatibilidades com a versão nova. E abriu aqui no cantinho uma aba nova que é o Liferay 7 Migration Problems. Deixa eu só dar um zoom para vocês conseguirem ver melhor esse lado. Então, pessoal, nesse meu projeto, nesse porta tasks, ele encontrou 4 problemas. Bruno, isso aqui é garantido que só existem 4 problemas. Como eu disse, até a fase que a gente tem desenvolvido, isso aqui é o que está pronto. Então, ainda vão ser feitas melhorias, ainda vão ser feitas novas buscas por erros. Mas aqui, classe Java, JSPs e Properties, ele já dá uma noção da gente do que é que está faltando.
Então aqui ele encontrou 4 problemas. Ele mapeia as classes que eu estou com problema. Então, no meu caso, o Task Entry Asset Handler e o Task Portlet. Ok, eu vou acessar essa classe e aí o que acontece? Aqui no meu lado esquerdo, ele tem uma listagem de todos os problemas que foram encontrados naquela classe. Pô, eu tenho aí um problema que é o Asset Handler API Change, então alguma coisa mudou aí nessa classe do Liferay. E a outra que o método render foi removido de parte da API também. Quando eu seleciono o meu problema, aqui embaixo, ele informa que problema é esse. Então, quando é que essa mudança foi realizada? 7 de maio. Tá, qual é o ticket do Gira? Então, ele tem um código do ticket do Gira. Isso aqui é aberto para vocês. O LPS 446944894. Então, se vocês acessarem lá, vocês vão ver exatamente o que foi feito, sendo que aqui ele já tem uma definição. Então, pô, o que é que mudou? O método getSummary e o doGetSummary tem que incluir 2 novas variáveis, que é essa portlet request e o portlet response. Então, eu tenho aqui tudo certo. Ele fala a minha assinatura antiga como funcionava. Então, era um document, um locale, um string e um portlet URL. Agora, eu tenho, ao invés do portlet URL, eu tenho um portlet request e o portlet response. Então, está aqui tudo mastigadinho para vocês, da mesma maneira que estaria lá no Release Note. A diferença é que você já tem tudo aqui na IDE. Então, pô, beleza, Bruno. Vou ter que trocar isso. Deixa eu sair daqui. Dá um zoom out. Ele me falou que eu tenho que trocar o método getSummary e o doGetSummary, tirar lá o portlet URL e colocar o portlet request e o portlet response. Beleza. Se eu dou um duplo clique aqui, ele já abre a minha classe, já vai no primeiro método, que é o getSummary. Então, ele tem o getSummary e tem o do... Desculpa. Ops. getSummary. Cadê meu getSummary? Esse daqui. Então, aqui eu já vou conseguir... Deixa essa classe. Por que não abre mais? Agora, beleza. Então, ele tem o método getSummary, tá. Então, eu vou ter que mudar esses métodos, o doGetSummary e o getSummary, que tem um locale, para portlet request, portlet response. O que mais eu tenho? Nessa mesma classe, então já para a gente fazer tudo de uma vez só, eu tenho o método render, foi removido dessa interface, que é o Asset Handler. Vocês conseguem ler? Não, mas enfim. Então vamos lá. O método render foi removido. Vou remover o meu método render. Ops. Tá tudo comentado aqui. Deixa eu tirar sem, senão eu vou remover o comentário. Beleza. E aí eu vou lá no meu getSummary. E aqui eu tenho que colocar o portlet render request. O portlet request e o portlet response. Então aqui no summary ele trocou o locale pelo portlet request e o portlet response. Então, vocês podem ver aqui, isso aqui era o que eu tinha, que é o que eu tenho agora. Ele trocou pelas duas variáveis, 2 parâmetros. Tá, então vamos lá. Beleza, agora a minha classe TaskEntry está de acordo. O método do getSummary eu não tenho nessa minha classe, então não preciso modificar. Beleza, então esse foi o primeiro caso. O segundo seria a minha classe controladora. Então deixa eu ampliar para vocês aqui. Na minha classe controladora a gente tem dois erros. Eu tenho o primeiro, que ele modificou um jar, e o segundo, que
ele trocou o valor do parâmetro, do init parameter, parâmetro de inicialização, foi trocado. Então, beleza. Naquele primeiro exemplo, eu tive que fazer na mão. Então, eram casos que o Liferay IDE ele não consegue modificar automaticamente para mim. Eu tenho que ler a documentação e fazer tudo isso na mão. Em alguns casos, como esse caso da API, esse caso da biblioteca, o Liferay IDE já consegue fazer a mudança para mim automaticamente. Então, nesse caso aqui, eu não preciso fazer nada. Vou corrigir, correct automatically, e aí o Liferay IDE já troca tudo para mim. Uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês, Markdown e Markdown. Então, já corrigi aqueles outros casos. Se eu executasse de novo a ferramenta de validação, ele ia dizer para mim, ó, Bruno, ainda está faltando está corrigido essa classe todinha aqui lá que eu mudei o getSummary, tá tudo certinho. Ok. Mas, nesse caso, como eu não executei de novo, eu teria que marcar como feita. Ou então, sei lá, eu não quero modificar esse parâmetro. Eu venho aqui, vou marcar como resolvida e vou resolver de outra maneira. Não sei, vou modificar esse parâmetro, vou tirar esse parâmetro no meu desenvolvimento. Então, a característica nova, a nova funcionalidade que a gente tem disponível na IDE é esse Liferay 7 Migration Problems. Como eu disse a vocês, ele está em desenvolvimento ainda. Então, a ideia é que vocês consigam automatizar todo o processo de upgrade de plugins de vocês. Muitas outras características virão com esse automático. Então, algumas características que podem ser automatizadas, o Liferay vai fazer e vai mostrar para vocês onde estão os erros. Mas, no fim, tudo tem que ser validado por vocês. A vantagem aqui é que a gente não tem que estar indo no release, não tem que estar validando, observando o release, ele já varre tudo para a gente. Bom, como eu tinha comentado, esse é uma das ferramentas que a gente tem disponível para a nova versão do Liferay IDE. E eu acho que é isso. Valeu, obrigado. Pergunta que eu não sei se eu entendi direito. Essa checagem de compatibilidade de APIs é automática ou vocês o suporte está alimentando essa base de dados? Ela consome os dados que a gente tem lá no Gira e aí ela filtra o teu porta baseado nas mudanças que foram feitas, ele joga ali. Aquela informação vai ser a mesma que vai sair no Release Note, então é alimentada pela equipe de suporte e de engenharia, né? Os tickets que estão sendo resolvidos estão lá descritos. Certo. E essa base de dados vai ser automática o update ou vai ser sempre um release e um plugin novo para atualizar na minha IDE para poder pegar esse novo você está dizendo o upgrade do IDE 3.0, não é isso? Exato. A princípio vai ser manual, você vai ter que atualizar. Acredito que não vai ter uma atualização automática. Uma versão de plugin para cada fix que acharam, né? Uhum. Como o release da IDE, ela não é necessariamente em paralelo com o do Liferay, então não é que cada vez que sai um Liferay novo vai sair uma IDE. A 2.0 mesmo saiu acho que é 1.5, alguma coisa, na 6.2 e a 2 já saiu na 6.2 também. Então, esse release ele está casado, mas adiante pode ser que a gente faça release mais frequente da IDE, mais rápido que o do Liferay. E conversão de tema também vai ser englobado por isso? A princípio, não, mas vai entrar para plugins. Então, todos os plugins, ele vai fazer a validação da IDE. A princípio, a gente está para Portlet, mas vai fazer para todos. Legal. Alguém mais tem dúvida? Anderson? Pinheiro, uma perguntinha, cara. Vocês pretendem chegar também no nível de JSP, taglibs e JavaScript? Agora ele já faz validação do JavaScript, desculpa, JSP. Já faz? Então já está fazendo validação do JSP. Então, JSP, a taglib, a taglib do Alloy foi modificada e alterou um parâmetro X. Ele já vai te notificar também de que aquele parâmetro ele está deprecated ou ele foi modificado por outro parâmetro ou ele não existe mais. Obrigado, valeu, galera. Obrigado.